Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu, professor André Guedes, coordenador do Escritório Modelo de Inovação, Empreendedorismo e Engenharia e também coordenador da Pesquisa, Extensão e Internacionalização aqui da Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul, trago para vocês hoje um tema que é muito importante no nosso dia a dia, que são a questão relativas a instalações elétricas, riscos e cuidados, algumas atenções também, inclusive, para descargas elétricas oriundas de raios, também vou comentar a respeito disso na palestra de hoje, né? E como você sabe, né, todos os dias, centenas de pessoas morrem em decorrência de acidentes elétricos, como incêndios e choques, e as causas, elas vão desde simples descuidos até instalações elétricas mal feitas, né, ou que necessitavam de algum reparo e, por algum motivo, a pessoa acabou sendo eletrificada, né? Muitas vezes isso acontece na busca até pelo preço mais baixo possível, né? As pessoas acabam utilizando produtos de marca sem procedência, né? Geralmente em desacordo com as normas técnicas e que não passaram por rigorosos processos de qualidade e inspeção. E o resultado é que as instalações elétricas podem, de fato, causar acidentes e colocar em risco a vida de pessoas em residências, né? Comércios, indústrias e por aí vai. Por isso é importante, como consumidor, que a gente esteja atento no momento de escolher produtos de qualidade e manter aí a manutenção elétrica sempre dia, dentro do possível e que caiba no bolso de cada um, né, também, né? Então, às vezes é importante a gente saber um pouquinho, né, como manusear esses dispositivos com segurança, né? E o importante é sempre saber aonde desligar a chave, né, que tira a eletrificação da rede quando você for trabalhar, né? Então, hoje você vai saber um pouquinho mais sobre riscos e cuidados em instalações elétricas. Então, continua conectado aí, pois eu vou falar um pouco sobre os riscos, né, do descuido com instalações elétricas e como evitar acidentes aí em casa, no comércio, ou até mesmo em relação a descargas elétricas, né? Você no campo, na praia, em uma situação que está lá exposto, né, sem saber muitas vezes, né? Então, vamos lá, vamos começar, né, compartilhando algumas imagens, né, para poder você entender um pouquinho mais sobre essas questões das instalações elétricas, riscos e cuidados, né, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Estou iniciando agora nesse momento, né, as instalações elétricas, riscos e cuidados, né? Então, como vocês sabem, os números, né, totais que a gente tem aí, contabilizado pela Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade. Vocês sabiam que existem? Pois é, a Abracopel. A Associação Brasileira de Conscientização para Perigos da Eletricidade já contabilizou aqui no Brasil que 1.579 acidentes já envolveram eletricidade em 2021. Olha a quantidade, né? E desses 898 foram decorrentes de acidentes com choque elétrico. E vejam só, 674 foram fatais. Tá? Então, olha o quanto de incidentes ocorrem, né? E é algo que a gente tem conhecimento da eletricidade como uma simples tecnologia que a gente usa no nosso dia sem se preocupar, né? A gente se preocupa mais com a conta elétrica do que com o consumo propriamente, né? Já os incêndios por sobrecarga de energia somaram 636 casos e 46 mortes no último ano, né? Grande parte destes casos fatais são de crianças e idosos, né? Por não possuírem a mesma capacidade de decisão e locomoção, né, de um adulto no momento do incêndio. Então vejam que a agilidade,
a compreensão dos caminhos, né, em uma situação de emergência, de fato fazem a diferença, e a gente tem tantos casos aí quando a negligência ocorre, e que isso realmente é muito ruim se você não tem o conhecimento de como proceder nesses casos, né? Seguir as instalações de sinalização de emergência é fundamental, né? Eu sempre comento, né, com colegas, com professores, que quando a gente viaja, né, vai para um hotel, procurar ver onde é que está o mapa que dá a indicação do caminho que você deve percorrer em uma situação de emergência, né? As pessoas se preocupam tanto com a diversão, mas tem que se preocupar também com as situações de risco que você está expondo à sua família. Então, é importante você observar as informações de segurança para essas situações mais adversas que você venha a se colocar. Esses números, pessoal, quando comparados, claro, a gente está falando de 2021 aqui, quando comparados aos de 2020, né, eles até apresentaram uma pequena queda, vamos dizer assim, né, pois a gente só pode realmente comemorar, se houver realmente uma redução, quando ocorrer a divulgação dos números de 2022, que ainda não ocorreram, né? Então, esses índices, se continuarem baixando ao longo de 2022, de fato, a gente vai ter aí uma comprovação de que algo melhorou, né? Mas esse é o cenário que a gente tem dos riscos, né, que a gente está exposto em relação à eletricidade. E não só a eletricidade gerada, mas também as descargas elétricas, por exemplo, oriundas de raios, né? Então, a gente, nessa situação, né, os acidentes ocasionados, por exemplo, por descargas elétricas na atmosfera, somaram 50 casos em 2021, com 40 vítimas fatais. Então, isso realmente é bastante relevante pensar que descargas elétricas ocorrem e que a gente tem equipamentos, né, de para-raios, que são equipamentos de proteção coletiva, que limitam essa descarga elétrica sobre uma edificação. Então, a necessidade em edifícios muito altos da presença do para-raio é um equipamento de fato de proteção coletiva para todos que moram naquela edificação. E os nossos equipamentos agradecem, porque o raio vai tomar um caminho de descarga diretamente ao solo e não vai passar por dentro da edificação, o que ocasionaria um dano em vários equipamentos e até mesmo um risco para as próprias pessoas. Então, a descarga elétrica ainda é algo bastante perigoso, principalmente, e às vezes a gente não sabe, vai lá para o campo, né, próximo a uma árvore, e essa descarga elétrica ocorre nessa árvore. Às vezes a gente nem pensa que essa é uma situação possível, mas ela acontece, como eu estou colocando aqui no vídeo para vocês. Do nada, a descarga elétrica surgiu sobre aquela árvore ali. Então, veja se você está se resguardando sobre uma árvore durante um temporal, uma tempestade, não é o local adequado para isso. Tá? Então, você tem que pensar que sistemas de proteção, como, por exemplo, ficar dentro do automóvel, ele até funciona como gaiola de Faraday, né? Como uma proteção para você. É mais seguro dentro de um carro do que ficar exposto embaixo de uma árvore. Tá? Então, siga as dicas aqui que eu estou dando para vocês de cuidado com as descargas atmosféricas. Tá? Outra apontamento, né, que eu chamo a atenção, você vai para a praia, né, caminhar, espairecer, aproveitar aquele momento, né, de férias ou de final de semana que você dispõe para dar uma caminhada no litoral, e aí o clima está meio nublado, está ali formando umas nuvens mais escuras, espessas, pesadas, ou começa uma chuva, tenha atenção, né, porque o campo aberto que você está sujeito também a você virar um condutor de eletricidade. A gente tem o nosso organismo. Alguém abriu um materialzinho aí. Por favor, é só fazer o fechamento para mim poder compartilhar de volta aqui. Obrigado. Continuando, então, aqui o meu compartilhamento de tela. Cuidados com as descargas elétricas, né? Eu costumo dizer que
Caminhar na beira da praia é muito saudável, é muito bom, é muito inteligente da nossa parte, mas a gente também tem que ter conhecimento, né, sobre os riscos que a gente está se expondo no ambiente aberto, né, que você pode ser o condutor dessa descarga elétrica, né, e esses incidentes ocorrem eventualmente, né, existem vários vídeos aí na internet mostrando essas situações adversas que acabam ocorrendo e acontecendo, e a gente fica assustado no momento, né, compreende, mas depois está lá caminhando na beira da praia. Não pode, né? Você tem que ficar atento que quando as condições atmosféricas modificam, é importante você procurar um abrigo mais seguro, numa casa, né? Retornar para casa e não ficar se expondo a essas situações. Pode não acontecer nada, mas também pode acontecer. Então, o seguro, né? Morreu de velho, aquele velho ditado. Então, é melhor você ficar observando as condições de risco de casa, né? E não se colocando em risco lá na praia, num clima, né, atmosférico sujeito a descargas elétricas, tá? Bom, os cuidados, né, com as instalações elétricas, né, que daí a gente entra na informação que eu coloco para vocês aqui como. Porque com o passar do tempo, né, vamos pensar assim na residência, na casa da gente, né, com o passar do tempo, né, os fios, os cabos das instalações elétricas, eles vão se deteriorando, né, ao longo do tempo, né? A gente observa, às vezes pega um determinado fio ou cabo lá, ele já está, o plástico, né, soltando, se desprendendo, né, e uma manutenção em fios que foram instalados há muitos anos nas resistências, eles podem apresentar algum problema de deterioração, né? E acredite, não é porque eles estão protegidos, entre aspas, né, pelas paredes, que não precisam de manutenção, que vocês não vão observar como estão os fios dentro das canalizações, né? Então é importante ter um profissional que faça uma verificação numa residência que tenha já uma longa jornada de existência, né, com a gente. Essa verificação ela é necessária para você ver as condições desses fios, desses condutores, como é que eles estão dentro das canalizações, né? O que a gente sabe é que existe um consenso que é necessário, né, sempre uma revisão da instalação elétrica, né, de qualquer imóvel, né, com um profissional especializado. E esse tem que ter aí capacitação, né, pelo menos uma vez a cada 5 anos, esse profissional fazer uma inspeção. É importante para garantir que não haja nenhuma alteração, né, nas instalações elétricas da sua casa ou do seu apartamento, digamos assim, e do comercial também, né? Vamos dizer que a área comercial também é outro ambiente de trabalho, né? Às vezes os edifícios têm uma durabilidade de comercial gigantesca, então é importante também essa observação. E embora, né, você às vezes ache que vai ser um custo, muito pelo contrário, se um sinistro ou um incêndio ocorrer, aí sim você vai ver que custo elevado você vai ter para dar a manutenção em tudo, principalmente se não tiver segurado, né? Além disso, o momento de comprar os materiais elétricos, né, também merece uma atenção especial para que os consumidores, né, não caiam em armadilhas, né? A gente tem aí, afinal, que no comércio existem todo tipo de fios e cabos elétricos de boa e de má procedência. Então, você também tem que observar o fabricante do condutor, as condições que o fio condutor chega para você, se ele é um condutor isolado, se ele é um condutor de fio rígido ou de cabo flexível, se ele é um cabo multipolar com 2 condutores ou é um cabo multipolar com 3 condutores, mas uma coisa é certa nesses condutores, né? E embora você às vezes ache que a solução mais econômica, né, e tentadora, né, essa economia pode de fato representar aí um grande risco e até prejuízo no futuro, né, para você, né? Por isso
O ideal é procurar aquela opção mais duradoura, que ofereça a melhor condutividade. Então, você tem que regular qual é a carga, e isso quem vai saber te dizer qual é a carga é o projetista, né, que elaborou o projeto elétrico da sua casa. Olha, vai poder ligar tantos equipamentos nessa rede que não vai ter problema nenhum. E o importante é que essas estruturas de cabo, todas que você trabalha, acompanhe e tenha e possua selo do Inmetro. Tá? O selo do Inmetro ele é fundamental para que você tenha a garantia de que você está comprando um produto de qualidade. A presença, né, do selo do Inmetro é uma garantia de que ele passou por testes e realmente é confiável, né, e de boa qualidade. Então, eu não deixo de referenciar aqui que você confira sempre na compra, né, principalmente de materiais elétricos, se tem ou não tem a questão do selo do Inmetro, tá? Além de tudo, né, quando você vai fazer o projeto, né, de uma casa nova, seguir as orientações, né, do que está sendo projetado, né, sobre o condutor elétrico correto que está sendo utilizado para você aplicar em todas as instalações da casa, para acionamento de luminárias, para colocação de equipamentos, principalmente as cozinhas. Hoje a gente tem muitos equipamentos que são e dependem, né, da eletricidade, da eletrônica e da conexão à eletricidade, e essa interligação desses equipamentos tem que estar prevista, essa carga elétrica que vai ser consumida na casa, no edifício ou no comércio, né? A gente tem muitos equipamentos eletrônicos, né? Quantos de nós aqui já não se preocupa quando estão transportando o seu celular? Aonde tem uma tomada para carregar o celular, né? Então, se você tem um celular mais novo, dura um pouco mais de tempo, mas mesmo assim a gente é dependente da eletricidade, né, para dar carga dos nossos dispositivos. É uma exceção que outra que você possui aí algum equipamento móvel, né, que possibilita essa carga sem necessidade de você conectar na tomada, porque existe, né? Mas aí é outra conversa sobre baterias e sistemas que se carregam aí a partir de energia solar, e isso aí mais adiante a gente conversa sobre isso, não é objetivo daqui. Mas aproveitando esse momento para falar sobre isso, às vezes a gente observa, né, nas casas aqueles pontos, né, que interligam vários dispositivos. Pessoal, tenham muita atenção nisso. Além dos cabos, das extensões, às vezes estarem ali quebradiços, expondo a parte do cobre, tem que lembrar que o risco de um curto-circuito ele aumenta de forma proporcional à quantidade de dispositivos que a gente liga tudo numa única tomada, né? E por mais que a gente saiba disso, eu tenho certeza que essa unidade de ligar pelo menos 3 dispositivos numa tomada, alguém já fez isso ou ainda faz. Então, fiquem atentos se você observar que há algum aquecimento, há alguma liberação de algum odor diferenciado, né, de fio, ficar atento, porque isso, com o passar do tempo, tende-se a agravar e o risco de que ocorra algum incidente é muito grande. Até mesmo essas réguas que a gente utiliza para ligar nossos equipamentos de notebook, roteador, câmeras e o celular para carga, aí você conecta tudo naquela régua. A gente sabe que existe uma carga ali que não vai ser tão grande, porque não são equipamentos com alta potência, como ligar, por exemplo, um micro-ondas, ligar um equipamento forno elétrico. Não são equipamentos dessa potência, mas fiquem atentos para que eles não fiquem conectados à rede depois que você os utiliza. Isso é um ponto de atenção que resolve muito dos problemas que às vezes são inerentes do esquecimento. Você vai lá, mexe nos aparelhos, conecta tudo e deixa lá 2, 3 dias tudo conectado. Como é uma régua, não é uma instalação elétrica em uma altura adequada, padronizada, o risco de exposição desse material, por exemplo,
as superfícies molhadas, né, eventual derramamento de um copo de água sobre uma régua, há um risco de choque elétrico. Então, você fique atento a essas questões quando você estiver utilizando essas réguas e esses dispositivos, porque se eles estão colocados diretamente sobre o chão, pode ocorrer um evento adverso, né? Você não tem controle total, absoluto sobre tudo que acontece a todo momento na residência, até porque às vezes a gente não está na residência quando esses incidentes ocorrem. Então, deixar esses equipamentos desconectados é uma boa dica para você dar mais segurança à sua família. Além também, quem tem criança, e quem tem criança sabe disso que eu estou falando. Criança vai lá meter o dedinho dele aonde não deveria colocar o dedinho, né? E a gente tem que ter os dispositivos de segurança para colocar nas tomadas e evitar choque elétrico em crianças. Então, e idosos também. Muitas vezes o idoso também tem a persistência de querer conectar algo na tomada. Então, a gente tem esses dispositivos que a gente pode estar colocando nas nossas tomadas. Observar que a gente já tem um padrão de tomada diferenciado para tentar garantir uma segurança maior, principalmente as tomadas novas, né? Mas a gente tem as tomadas antigas. Então, veja qual é o tipo de plug que você tem aí na sua casa para dar proteção para os seus filhos, para as crianças que visitam a sua casa, né? Sobrinhos, primos, netos, né? Que você receba em casa. É importantíssimo. Isso dá uma garantia de que nenhum incidente, ninguém vai estar exposto a uma situação de risco desnecessária, né? Então, os cuidados com instalações elétricas são fundamentais. Se você está trabalhando num ambiente de laboratório, aí eu chamo a atenção, né? Laboratório de química, né? Laboratório para quem trabalha na biomedicina, para quem trabalha na enfermagem, para quem trabalha nos cursos de psicologia, está observando que você em algum momento vai utilizar algum equipamento que está conectado à rede elétrica. E nesse momento, a atenção é para você não ter objetos líquidos junto ou próximos a esses equipamentos, pois aumenta também o risco de incidentes de você poder ser eletrificado, né? O choque elétrico ele é inerente muitas vezes pelo descuido, né, de manuseio de determinados líquidos, né, próximo a esses equipamentos. Então, a água ela não é um, um ente muito bom de se ter próximo de ambientes onde você trabalha com equipamentos eletrônicos. Por isso existem bancadas diferentes, né, para você manusear esses equipamentos nos laboratórios, né? Quem trabalha em laboratório sabe disso. A bancada onde está um determinado equipamento não é a mesma bancada onde está, por exemplo, lá o local para você lavar as vidrarias deste laboratório. É separado. E aí, eu chamo a atenção para vocês essa plaquinha, né, que aparece em algumas localidades, em alguns edifícios. Para quem já viu e teve curiosidade e encontrou essa placa, né, escrito cuidado, risco de choque elétrico, geração própria, né? Hoje está muito comum, né, de se observar essa plaquinha. E essa plaquinha, pessoal, ela é inerente da presença, e olha a curiosidade, né? Para quem não sabe e tem curiosidade de saber, ou perguntou, ficou sabendo o que é, trata-se de geração própria da instalação de painéis fotovoltaicos para geração de eletricidade. Então, quem tem na sua casa, né, um sistema de geração própria de eletricidade, é obrigatório identificação para todos de forma permanente o cuidado com o risco que você tem aí com esse sistema de eletrificação. Então, é importantíssimo você possibilitar a visualização de que você está gerando energia. Porque quem vai fazer a leitura
da eletricidade, no painel, né, geral do edifício ou na central da sua casa, tem que saber que você está devolvendo energia elétrica para a rede. Não está desenergizada a sua casa, por exemplo, se faltar luz. Você vai continuar fornecendo energia para a rede, devido à presença dos painéis fotovoltaicos. Então, hoje a gente tem uma condição reversa, né, do fornecimento de energia, que normalmente é o fornecimento da concessionária para nós. A gente tem a opção, hoje em dia, de nós fornecermos energia também para a concessionária. Então, a sinalização desse risco que a pessoa tem de exposição, né, risco de choque, ele é verdadeiro, ele é proveniente de uma instalação de painéis fotovoltaicos que geram energia elétrica de forma benéfica, né, para o usuário, mas tem que ser benéfica para todos, inclusive para quem transita no edifício, para quem transita na casa, para quem faz a leitura, para quem trabalha, né, com esse equipamento. Então, vejam que essa questão do painel fotovoltaico está muito presente hoje em dia, o pessoal está instalando bastante, mas não pode esquecer destas identificações, dessas sinalizações que são fundamentais. Eu chamo a atenção aqui da sinalização porque todos que eu conheço que trabalham, né, e instalam painéis fotovoltaicos estão utilizando essa sinalização de forma corretamente, né? Então, parabéns a todos os instaladores que trabalham, né, com instalação de painéis fotovoltaicos, que seguem as normas regulamentadoras e fazem desta identificação um cuidado e uma recomendação de alerta para quem não sabe, né, do que está acontecendo. Mas cabe a nós também a informação, né, de observar se está uma sinalização ali de cuidado, risco, eletricidade, choque, a gente tem que ficar atento que algo diferente tem ali e que se você não tem conhecimento para acessar aquele ambiente, para mexer naqueles itens que estão ali contidos em algum painel, não é para mexer mesmo, né? Você tem que aguardar a pessoa especializada para fazer o manuseio correto daqueles itens. E assim, ó, como eu estou falando para vocês desses cuidados todos, a gente tem que pensar também, pessoal, que a exposição, e aí eu chamo a atenção aqui que isso aqui de fato é uma questão que é crime mesmo, tá? Expor uma pessoa ao perigo de vida ou saúde, isso é crime, pessoal. Vocês sabiam disso? Pois é. Os fabricantes de produtos que, por um motivo ou outro, né, fabricam algo fora das normas e expõem ao perigo a vida ou a saúde das outras pessoas, eles podem sofrer penalizações judiciais. Olha aí a informação para o pessoal do direito agora, né? Se for constatado que o fornecedor do material elétrico, em desacordo, caso aqui, material não adequado, né, ocasionou danos a algum indivíduo, como acidentes com choque elétricos ou incêndios decorrentes de sobrecarga da energia, ele pode ser preso e acusado criminalmente. De acordo lá com o artigo 132 do Código Penal Brasileiro, a pena para estes casos varia de 3 meses a 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. E pode ser aumentada se for constatado crime grave. Então vejam que a atenção para os equipamentos elétricos é fundamental. Você vai trabalhar com algum dispositivo, o cuidado ele é permanente. Você tem que observar que as instalações elétricas, elas podem e são perigosas para qualquer tipo de pessoa que não tem o conhecimento, que não tem a competência para manusear. Então, dentro de casa, pense o seguinte, você está ali habilitado para colocar na tomada, energizar seu equipamento, seu dispositivo, ligar, desligar ele, perfeitamente. Isso é uma operação normal. Agora, você pegar o espelhinho, né, e desparafusar, não. Aí você já está entrando em um
parâmetro que exige uma série de procedimentos de segurança que devem ser realizados para desenergizar aquela área que vai ser manuseada, e você não se expor risco a você, a outros, ou deixar aberto, né, aquele espelho. Por isso que quando a gente observa que não tenha o espelhinho da tomada ali conectado e você está usando, há um risco de alguém expor os dedos ali dentro, colocar a mão, uma criança, um idoso, e até mesmo os animais. Pensem que os pets, e os pets eles adoram, né? Mexer em objetos que estão soltos, um fio, um cabo, querer morder. Imagina energizado, né? O risco que isso pode estar expondo aquele animalzinho, né? Então, pensem nas questões que vocês têm que ter de segurança. A eletricidade, ela é maravilhosa, ela nos proporciona um conforto fantástico, extraordinário. Agora, com o advento da colocação de painéis solares também, reduz inclusive, né, o custo, né, da nossa conta de luz, mas você tem que estar ciente de que você passa, com a presença de um painel solar na sua residência, a gerar energia própria. E as pessoas têm que saber disso, né? O teu vizinho tem que saber disso. Tem que estar lá no poste de luz indicando isso, porque vai alguém fazer alguma manutenção de outra área, como por exemplo telecomunicações, ele tem que saber que está voltando energia elétrica, mesmo que não tenha luz no bairro, porque aquela casa vai estar fornecendo energia elétrica. E os painéis solares nem sempre estão visíveis. Imagine que você tem um edifício de 4, 5 andares e os painéis solares estão lá no último andar, que é o local onde vão estar instalados, e esse edifício está devolvendo energia para a rede elétrica lá no térreo, não tem energia elétrica nesse dia, e a pessoa que trabalha com telecomunicações lá vai mexer para ver o cabo da internet e sem querer encosta nesse cabo que está devolvendo energia, né? Então, eles sabem do risco que eles correm e a atenção maior é o lembrar do efeito. Então, a presença hoje desses novos dispositivos faz com que cada vez mais seja necessário essa divulgação. Por isso eu resolvi fazer essa palestra aqui para apresentar para vocês e compartilhar com vocês aqui do canal do YouTube também essa orientação para que vocês saibam, né, os riscos inerentes da eletricidade e saibam chamar a atenção para quem não tem o conhecimento e está tentando manusear algo que ele não sabe o desfecho que aquilo pode ocasionar de risco para a sua saúde. A eletricidade, sim, ela ocasiona, como eu falei para vocês aí, um número muito grande, né, de pessoas que foram expostas, né, e aí os números não me deixam mentir. O Brasil aí com 1.579 acidentes em eletricidade só em 2021, 898 decorrentes de acidente com choque elétrico, 674 fatais. Então, realmente são números que não me surpreendem, né, pela forma como a gente é audacioso muitas vezes, né, em querer consertar, economizar, né, e aí sim você acaba se colocando em uma situação de risco. Se você tem o conhecimento, sabe o que está fazendo, é técnico, tem o conhecimento do manuseio, né, de eletricidade, tem certificação para fazer com esse manuseio, fique tranquilo. Você está fazendo a coisa correta porque tem o treinamento. Você não tem o treinamento? Pense muito bem o quanto é importante a sua presença para a sua família, o quanto é importante você manter a proteção dos seus filhos, dos seus animaizinhos para situações de risco e sigam as orientações que eu passei aqui no vídeo de hoje, que de fato vocês vão saber e ter um bom resultado na vida de vocês aí. Meu muito obrigado aí pela atenção de todos.